Olá a todos, bem-vindo a mais uma videoaula do neomatrixtech.blogspot.com. O tema dessa videoaula é criar uma máquina virtual usando o VMware Workstation e instalar como sistema operacional o MS-DOS e o Windows 3.11, para matar um pouco a saudade daquele que apresentou o mundo das janelas para a maioria dos mortais, né? Inclusive a mim. Conheci aí a turma do Bill através dessa dupla aí, DOS e Windows 3.11. Um pouco de nostalgia, né? Então vamos lá, eu estou utilizando a versão 6 do VMware Workstation, mas os procedimentos podem ser utilizados também no VMware Server, que é um software de virtualização gratuito aí da mesma empresa do VMware, www.vmware.com. Aí vocês podem registrar-se lá no site e baixar essa versão. Agora vamos criar uma máquina virtual com o VMware Workstation. Aí para isso a gente vem no menu File, New, Virtual Machine. E vai entrar em cena um assistente New Virtual Machine Wizard. Esse assistente aí irá auxiliar a gente a fazer o setup inicial da máquina virtual. Vamos montá-lo. Avançar. Aqui, Select the Appropriate Configuration. Temos duas opções aqui, típica e custom. A typical, iremos criar uma máquina virtual compatível com hardware mais atualizado. E temos as opções de compatibilidade aqui. Ela só é compatível com o VMware 6.0, mas suporta mais hardware virtualizado. E a Custom é a opção que a gente escolhe aqui caso a gente queira criar uma máquina virtual que seja compatível com outras versões, com versões anteriores e outros softwares da família VMware também. Iremos deixar marcada a opção Custom e avançar. Aqui a gente vai definir a compatibilidade de hardware da nossa máquina virtual. Temos aqui nesse combo box versão 6. Quais são as limitações? 8 GB de memória, 2 processadores e 10 adaptadores de rede. Muita coisa, né? Vamos criar uma e o software de compatibilidade, o Ace 2.x, o Fusion e o Workstation 6. Como a gente quer o mesmo procedimento sirva para o VMware Server, que é uma versão gratuita, iremos utilizar a versão 5. Aí quais são as limitações? 3,5 GB de memória, 2 processadores, 3 adaptadores de rede, sem USB 2.0, a velocidade máxima que a porta USB da VM tem é 12 megabits por segundo, que é USB 1.1, sem múltiplos monitores e sem status de bateria. Produtos compatíveis, temos aqui o nosso VMware Server 1.x. Aí avançar. Agora aqui, qual sistema operacional hóspede? Dentro do VMware a gente tem o host, que é o sistema operacional em que estará rodando o software VMware, e o sistema operacional guest, que é o sistema operacional que irá ser executado dentro do VMware Workstation. É o sistema hóspede, o host e o guest. Qual que a gente vai instalar? Temos as opções Microsoft Windows, Linux, Novell Network, Sun Solaris e outros. Microsoft Windows, vamos instalar o Jurássico Windows 3.1. Então iremos escolher essa opção aqui no combo box. E clicamos em avançar. O nome da nossa máquina virtual
que é o que irá aparecer nas abas do dashboard do VMware Workstation, e a localização, em qual pasta a gente vai colocar a máquina virtual. Já tenho uma estrutura pronta aqui, uma pasta onde eu gravo somente máquinas virtuais, Virtual Machines. Criaremos uma nova pasta, Windows 3.1, ok, vamos manter o nome Windows 3.1, avançar. Número de processadores, quantos processadores ou núcleos a nossa máquina virtual irá utilizar. No meu caso aqui, a configuração do meu host é um Core 2 Duo de 3.0 GHz com 2 GB de memória RAM. Por que isso? Porque dependendo das configurações, a própria máquina virtual pode pesar mais que o host. No meu caso aqui, como é o processador Core 2 Duo, ele tem 2 núcleos de processamento. Por isso que apareceu a opção para se usar 2 processadores. Como no nosso caso iremos instalar como guest um MS-DOS, ele não é projetado para múltiplas CPUs. Então iremos deixar somente um processador. E iremos avançar. Aqui, Memory for the Virtual Machine. O quanto de memória RAM a gente vai alocar para a máquina virtual. Quando a nossa máquina virtual estiver rodando, o processo do VMware Workstation irá ocupar esse tanto de memória e mais alguma coisa. Fora também os serviços do nosso sistema host, né? A gente tem que pensar nisso também. Ver o quanto que a gente tem de memória disponível e dimensionar adequadamente. Bem, vamos instalar, reforçando mais uma vez o MS-DOS. Iremos aumentar a quantidade para 32 MB de memória, que era o estado da arte antigamente, né? No tempo de DOS 5, quem tinha 32 MB era rei. No tempo em que se tivesse 4 MB já era espantosa memória, né? Aqui as recomendações que o VMware faz pra gente. O sistema operacional Guest recomenda 16 MB, é o mínimo, né, para rodar o Windows 3, mas é menos que isso, né? Memória recomendada e o máximo que a gente pode alocar aqui. Iremos avançar. Aqui o tipo de rede que terá a nossa máquina virtual. Como o adaptador de rede que o VMware cria durante a instalação irá se comportar para esta máquina virtual. Temos as opções aqui: não use um adaptador de rede, sem placa de rede. Use Host Only Networking. Ele cria uma rede privada entre o sistema host e o guest. Os dois se enxergam, somente os dois. Use Network Address Translation, o NAT. A máquina virtual irá compartilhar o IP com o host. Os dois serão acessados pelo mesmo IP.